Zack Snyder acaba de dar uma declaração falando que Rebel Moon 3 também terá um corte para maiores de 13 anos e um corte de diretor para maiores de 18 anos, assim como vai acontecer com Rebel Moon Parte 1 e Parte 2 agora em agosto. Além disso, ele deu mais informações sobre o longa que nós vamos falar a partir de agora. Vem comigo! Fala galera, aqui é o Alice e você está no Snyderverse e hoje a gente vai falar das novas novidades que o Zack Snyder revelou numa entrevista sobre Rebel Moon 3. Em entrevista ao site Frankfurter, acho que é esse o nome, em alemão, Zack Snyder confirmou que seu terceiro filme do universo cinematográfico da Netflix, Rebel Moon 3, terá sim um corte de diretor. Quando perguntado se haveria uma terceira parte nessa saga de ficção científica, o Zack Snyder disse que, claro, que Rebel Moon é como se fosse os 7 samurais no espaço dele, e que ele também faria um corte de diretor para a terceira parte, ou seja, já confirma que também teríamos um corte de 13 anos PG-13 solicitado pela Netflix para sair antes do corte de diretor, como está acontecendo com as partes 1 e parte 2 de Rebel Moon. Dito isso, vamos focar numa questão que está dividindo os fãs, tá? Que é os cortes de diretor de Rebel Moon saírem após os cortes de diretor da versão de 13 anos. Como eu disse, o Snyder já revelou que vai ter os cortes de diretor da parte 1 e da parte 2 de Rebel Moon, que vão sair agora no início de agosto. Os dois vão sair no mesmo dia e acrescentarão cada um 1 hora a mais de filme, totalizando 6 horas, parte 1 e parte 2 juntas, ou seja, a parte 1 3 horas e a parte 2 por volta de 3 horas e meia. Lembrando que os filmes da versão de 13 anos têm 2 horas cada, praticamente. Em torno de 2 horas o Rebel Moon parte 1 e parte 2 tem. Além disso, ele mencionou também que sexo e violência e a parte do horror serão ainda mais presentes nessas versões de diretor. Mas também a gente vai ter uma desconstrução de todos os elementos. Ou seja, as batalhas serão mais intensas, as cenas de sexo aí estarão mais presentes durante o filme, ao longo da jornada aí dos personagens, e a questão do horror, que também é uma pauta que torna um filme rated R, ou seja, torna um filme mais de 18 anos, que talvez foi totalmente cortado dos filmes da versão de 13 anos que a gente obteve, estarão agora presentes nessas versões de diretor. Ele também mencionou que a Netflix, ele tá muito feliz de trabalhar com a Netflix porque eles deram essa liberdade para ele de também lançar as versões dele. Então, quando eles disseram para o Zack Snyder gravar o filme, disseram para ele gravar já as versões dele e depois fazer os cortes de 13 anos mais comerciais, o que empolgou ele e fez com que ele abraçasse essa ideia. Como eu já disse antes, na minha opinião, a Netflix está esperando as versões de diretor da parte 1 e parte 2 saírem agora em agosto, para eles verem se na parte 3 eles vão realmente seguir por esse caminho de lançar um corte de 13 anos e depois o corte definitivo do Zack Snyder. Eu acho isso, eu sei que um corte de 13 anos é muito comercial e para a Netflix, talvez para os executivos faça muito mais sentido em questões financeiras e também porque pode abranger um público maior. Mas na minha visão, eu também acho que a Netflix está esperando esse resultado e talvez ela possa mudar de ideia no meio do caminho e talvez optar pelas versões de mais de 18 anos de cara. Porque assim, sendo bem sincero, os cortes de diretor do Zack Snyder, seja qual filme que ele tenha corte de diretor, seja o Watchmen, Batman vs Superman, a Liga da Justiça de Zack Snyder, todos esses filmes, os cortes de diretor dele, tem muito mais profundidade. E cara, pra mim não faz sentido lançar esses cortes de 13 anos. Eu sei que eu não sou a Netflix, eu não tô na pele dos executivos lá, eles claramente vão saber em questão de número o que vale mais a pena ou não pra eles, mas eu ainda acho que as versões definitivas, elas sendo lançadas primeiro, vão beneficiar muito mais o filme a longo prazo, porque tu vai prejudicar o teu produto lançando uma versão de 13 anos, na qual as pessoas vão bater em cima, que a gente sabe que batem em cima do Snyder já por qualquer coisa, vão bater em cima dele por causa disso, sendo que o filme real tinha muito mais profundidade, tinha muito mais cenas interessantes, que não puderam ser exploradas por causa da classificação indicativa do filme, e isso pode prejudicar a tua marca e deixar de que as pessoas valorizem uma coisa que tem que ser muito valorizada, que é muito boa. Eu realmente não entendo, mas eu tô muito empolgado pros cortes de diretor, eu já falei isso aqui no canal, eu acho que vai ser incrível, já tem novos títulos, já tem um vídeo aqui no canal falando dos novos títulos, aqui no canal eu também já reagi ao segundo filme, Rebel Moon Parte 2, eu já reagi ao filme aqui no canal completo, tá? Então se vocês quiserem assistir. O Zack Snyder também brincou a respeito do chamado Snyderverse, que é o Snyderverso, como esse canal aqui chama, que muita gente chama Homem de Aço, Batman vs Superman, Liga da Justiça de Zack Snyder como Snyderverse, agora com a Netflix Army of the Dead, Rebel Moon e tal. Só que como ele já disse, ele acha que é algo único
Ele é muito grato aos fãs por isso, e até esse é o motivo de que ele continua aceitando esses cortes de diretor, porque na visão dele, se ele pudesse lançar direto o corte de diretor, ele lançaria, mas como ele não consegue, não tem esse poder de fazer isso, ele consegue, através desses contratos aí, por exemplo, que ele fez com a Netflix, de também ter uma versão para que os fãs hardcore dele consigam assistir e curtir o filme, até porque tem toda essa questão comercial que a gente mencionou agora há pouco. O Snyder também falou um pouco sobre a visão dele com a violência que ele tem nos filmes dele. Claro que nessas versões de 13 anos aí de Rebel Moon a gente não viu muito isso, a gente viu meio picotado, mas nas versões de diretor vocês podem ter certeza que vai ter muita violência, vai ter uma questão muito séria relacionada a isso. Ele falou especificamente que a violência é uma parte inevitável da natureza humana, que a violência é um reflexo do coração humano, na visão dele, e uma parte crucial para contar histórias. O Zack Snyder ele continua a impactar o cinema de forma inovadora, isso a gente não pode negar. Os cortes diretores de Rebel Moon prometem aprofundar muito a narrativa, mudando completamente o filme, e nós fãs temos muito o que esperar do visionário da ficção científica. Mas fiquem ligados aqui no Snyderverse para mais análises, mais notícias a respeito do universo Zack Snyder, universo da cultura pop em geral. Deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, assiste nossos outros vídeos, tem vídeos muito legais aqui no canal. Semana que vem a gente tem mais, esse fim de semana também vai ter vídeo. Então vou ficando por aqui, valeu, falou!